E aí, pessoal, beleza? Vamos para nossa primeira aula aí do mês de novembro, para a gente começar aí o quarto período, ok? Então, vamos lá para a apresentação da aula. Nesse período, o quarto período vai ser um pouco mais rápido, né? Vamos encerrar aí o mais rápido possível, para a gente ter aí as nossas atividades concluídas. E aí? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar aí do nosso capítulo 6 do livro de vocês, se não me falha a memória, que é para fazer exatamente aí a parte da física quântica. Claro que a gente não vai trabalhar todo o aspecto da física quântica, somente a parte introdutória mesmo. A quântica é nada mais, nada menos do que o estudo, né, desse aspecto quântico da matéria. Né, o estudo aí que a física ela tem o estudo do infinitamente grande, né, lá do espaço, e o infinitamente pequeno da matéria. Né? Então, a quântica aí explica alguns desses problemas. Então, é o que nós chamamos do o admirável mundo novo, né? Que é a quântica quebrou paradigmas aí da física, que ainda hoje é usado determinados conceitos, mas ela quebrou novos paradigmas. Então, na tarde de 14 de dezembro de 1900, na Sociedade Alemã de Física, né? O físico alemão Max Planck, né? Que é um dos principais pivô aí revela que ao mundo que havia chegado a resultados tão importantes para a ciência quanto aqueles alcançados por Newton. 2 séculos antes, né? Nascia ali uma nova física, física quântica. Anterior nós chamávamos de física clássica, e agora vem aí uma tal física quântica, uma física nova. Né? Naqueles momentos ali, que tanto Planck quanto Einstein viveram ali nas mesmas épocas, né? Einstein, um lado ali da teoria da relatividade, com coisas totalmente quebrando novos paradigmas, e vem o Planck ali com outras coisas que nem ele mesmo acreditava ser real, né, de acordo com o que ele ia desenvolvendo. Então, essa teoria estabeleceu uma linha divisória na física, né? Tudo que existiu antes dela, denominado física clássica, e tudo o que fez depois dela, né? Aplicando ideias de Planck, que é chamado de física moderna, né? Que é entre o que eu falei para vocês, que são contemporâneos ali, Einstein e o Planck, né? A teoria de Planck, também conhecida como teoria dos quanta, né? Era ao mesmo tempo simples e revolucionária, né, na natureza, a energia emitida ou absorvida em quantidades mínimas, discretas, denominada quanta, que no plural é o quantum, né? Essa hipótese hoje é plenamente confirmada, né, e rompia definitivamente a concepção secular segundo a qual a energia, né, escoava, né, de um sistema para outro, sem qualquer limitação em relação à quantidade. Isto é continuamente, ou seja, era dado como continuamente. Sei lá o que era visto lá na mecânica clássica, né? Os avanços tecnológicos dos últimos 100 anos revolucionaram a vida, né, os costumes da humanidade do século XX. O advento aí das tecnologias, CI, circuitos, né, placas, tudo isso vem graças a esse estudo da quântica, né, que é aquela coisa diferente, né? Então, a nanotecnologia, né, em rápido desenvolvimento no mundo todo, né, aponta para a nova revolução tecnológica, ou seja, hoje tudo mais compacto possível. Se vocês observarem, as tecnologias era aquela coisa grandiosa, computadores imensos, tamanho de uma casa. Hoje você tem um computador na palma da sua mão. No futuro, você vai ter um computador nas suas células. Né? Essa é a ideia, o conceito para mais para frente, né? A nanotecnologia. Então, a gente não vai mais se preocupar com determinadas coisas do tipo vestir uma roupa. Não vamos precisar, porque os nanos robôs vão fazer a composição da sua roupa e aí você se troca, né? Limpa, né? A autolimpação, né? Você vai ter aí como se tem uma higiene com esses nanos robôs, né? Seu corpo, você não vai mais se preocupar. Vai ser feito tudo automática, tudo automatizado, né? E vai ser microscopicamente. Esse é o futuro, né?
Isso é filme de ficção científica, né? Aquela coisa braba mesmo, dentro desse estudo. Só para vocês terem ideia do que significa isso aí. Mas nós estamos já evoluindo bastante aí, né? Com essa minimalização, né? Minimizar cada vez mais os componentes das tecnologias. Então, muitos dos problemas que atormentaram os físicos, né, no final do século XIX e início do século XX, foram resolvidos pela teoria da relatividade de Einstein. Entretanto, muitos outros ainda estavam sem solução. Como ainda hoje tem problemas sem solução, para vocês terem ideia. Tentativas se aplicam às leis da física clássica, aos fenômenos em níveis atômicos, mostraram-se constantemente infrutíferas, né? Ou seja, não ia para frente. Né? Fenômenos como emissão de radiação pelos corpos aquecidos, né? O efeito fotoelétrico. Né? Esse aqui foi o pivô do Prêmio Nobel de Einstein, e aí é onde foi o pivô da briga entre Planck e Einstein, né? Porque o Planck não percebeu esse detalhe e o Einstein percebeu, e aí houve o confronto entre os dois, né? Porque o Einstein percebeu, publicou, né? Mesmo sendo algo que foi encontrado pelo Planck, mas ele não aprimorou, não aplicou. Né? Então, a emissão de radiação por descargas elétricas, né, em gases rarefeitos, não podiam ser explicadas pelas teorias existentes até então. Então, em 1900 e 1930, entretanto, uma versão moderna da mecânica, denominada mecânica quântica, mostrou-se plenamente apta a explicar o comportamento dos átomos, moléculas, núcleos atômicos, né? Em inúmeras situações. A teoria quântica se reduz às leis da física clássica, né? Ela se reduz às leis da física clássica, quando aplicada a esses sistemas macroscópicos. Então, aquilo que não serve para a mecânica clássica, né? Aquilo que não dá certo com a mecânica clássica, se aplica à mecânica quântica, que em tese é trabalhar estatística, funções de ondas, né? São coisas que vai depender de muitos fatores, e às vezes alguns nem têm solução. Aí eu cito uma possibilidade. É assim que se resolve. É onde está a história da mecânica quântica, ok? Assim como na teoria da relatividade, né, que se reduz às leis da física clássica do movimento em baixas velocidades. Então, tal como da relatividade, a teoria quântica requer modificações de ideias, de conceitos ou de modos que percebemos o mundo real. Né? De vez em quando você vê em filmes de ficção científica, os caras, quando não conseguem explicar alguma coisa, dizem mundo quântico, teoria quântica, porque aí ele coloca uma situação lá para se fazer uma interpretação, mas às vezes não tem nada a ver. Né? A quântica ela tem sim uma denominação, uma explicação específica desses fenômenos. Então, curiosamente, a revolução que próprio Planck, né, relutava em aceitar, dadas as firmes convicções clássicas, né, ocorreu numa época em que se acreditava que a física era um corpo praticamente completo de conhecimento científico. Em seu discurso na Royal Society, em abril de 1900, William Thomson, Lord Kelvin, né, teria afirmado que pairavam apenas duas pequenas nuvens cinzentas sobre o céu cristalino da física. Uma dessas nuvens dizia a respeito à suposta existência do éter, que depois isso aí foi totalmente extinta, com todas as suas propriedades mágicas. A segunda nuvem seria a discrepância entre os dados experimentais e as teorias clássicas nas tentativas de explicar a emissão da radiação pela matéria, fato que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta, né? Que era do experimento lá. A teoria clássica dizia que era para dar uma continuidade e quando se fazia o experimento a coisa não ia lá fazer uma curva, né? Essa era a ideia. E aí quebrou, é a chamada catástrofe do ultravioleta. E isso, na realidade, era ser aplicável a todas as radiações, não só para o ultravioleta. Então, de maneira surpreendente, essas duas pequeninas nuvens, né, desencadearam dois gigantescos temporais, né, que mudaram totalmente os rumos da ciência moderna.
Um deles chamou-se de teoria da relatividade, lá com Einstein, né, apresentada por Einstein em 1905, e o outro chamou-se de física quântica, proposta por Planck em 1900, poucos meses após o discurso do Lord Kelvin. Então, apresentamos, né, nesse material nosso aqui, né, do livro, né, essas quebras de paradigma, né, as velhas teorias, né, com a teoria quântica, ok? Então, vai ser bem desse tipo aí. Tem uma imagem da Society, tem uma imagem do Planck, né, que a gente pode usar em algum momento aí nas nossas atividades. Então, um primeiro tópico aí vem da radiação a gente chama de radiação do corpo negro, né? Porque na realidade não é a radiação do corpo negro, é a radiação dos corpos, né? A teoria de Planck. Ou no corpo aquecido, né? Ele irradiava essa radiação do calor, ele pegava o espectro lá e vinha a discrepância lá da previsão clássica com relação à energia irradiada, né? Que era bem discriminada, ou seja, eram pacotinhos. Então, todo corpo, em qualquer temperatura, ou seja, dependendo da temperatura, cada um tinha um pacote específico. Então, todo corpo, em qualquer temperatura que esteja, emite radiação eletromagnética, né? Frequentemente denominada radiação térmica. E isso foi o problema do Planck. Ele achou que só se aplicava para radiação térmica. Na verdade, é para todas as radiações, inclusive a luz. A gente vai falar mais na frente sobre a dualidade da luz. As características dessa radiação dependem da temperatura e da propriedade dos corpos, né? E emite em baixas temperaturas. A maior taxa de emissão está na faixa do infravermelho, tipo de onda eletromagnética não captada pelos nossos olhos. É aquela luz que a gente chama de luz invisível, né? Com o aumento gradativo da temperatura, o corpo começa a emitir uma luz, né, que já vem uma luz da cor avermelhada, que já é uma luz visível, né, que já tem uma determinada frequência, passando para o amarelo, verde, azul, e aí pode fazer as combinações até chegar no branco, que é a combinação de várias cores. Em temperatura suficientemente alta, ocorre nos metais. Mas isso aí se aplica em tudo. Para você ter ideia, a gente consegue, por exemplo, determinados tipos de arraias, né, fazendo experimentos, definir, inclusive, a temperatura de um corpo que emite uma radiação que chega na Terra, por esses telescópios aí. Então, com essa experiência aí da radiação do corpo dele. Então, uma análise mais acurada, né, ou apurada da radiação emitida revela que ele consiste numa distribuição, né, tem um aspecto, tipo de material, né? Você tem vários aspectos que tudo isso pode ser dito pelo padrão que é dado dessa recepção, né? Que vão desde o infravermelho, passando pelo visível, passando pela região do ultravioleta do espectro eletromagnético, né? Então, um modelo muito bom para estudar a emissão de radiação por aquecimento é o interior de um objeto oco, né, aquecido, que é a experiência da radiação do corpo negro, né, que eu falei para vocês, que escapa por uma pequena cavidade. Aí você capta essa radiação, faz uma análise das arraias espectral e aí você faz, de acordo com os ângulos lá, que tipo de material você tem. Do ponto de vista clássico, a radiação térmica origina-se do movimento acelerado de partículas carregadas eletricamente na superfície de um corpo. Essas partículas emitem radiação de modo contínuo, como pequenas antenas. Entretanto, no final do século XIX, ficava cada vez mais evidente que essas explicações eram totalmente inadequadas diante dos resultados experimentais. Ou seja, era dito uma coisa na teoria, mas na hora dos experimentos era outra coisa. Então, em 1900, Planck desenvolveu um modelo matemático para a emissão da radiação eletromagnética, que se ajustava perfeitamente aos dados experimentais, né? Para isso, teve de admitir que a emissão da energia não era contínua, não era aquela coisa direta. Eram pacotes de energia, chamando que era o quê? Eram bem específicos, né? Que dependia aí da frequência e do número desses pacotes, né? Denominado de quanta, né? De onde o nome teria dos quanta, da teoria quântica. Essa teoria teve por base duas arrojadas hipóteses sobre a origem da radiação emitida pelas partículas nas superfícies dos corpos aquecidos, né? As partículas oscilantes emitem radiação, né? Que ela recebe essa radiação e a partícula lá do corpo sólido oscila na mesma frequência da radiação que atinge, né? E essa oscilação só podia ser explicada de uma forma. Quem atingia é como se fosse uma bola de bilhar.
trazia toda a energia para ele, né? Batia nele e ele vibrava com a mesma, como se fosse uma bola de bilhar. Batia, ela transferia toda a energia do movimento para outra. Então, os valores bem discretos. Esse discreto era o jogo da coisa aí, que era a partícula, como ele chamava, né? Pacotinho de energia. Em que N é o número inteiro positivo, né? F é a frequência da radiação e H, que foi em homenagem a quem percebeu isso e fez o modelo matemático, né? E aí é onde é a briga do Planck, porque o Einstein usou tudo isso para explicar lá o comportamento do efeito fotoelétrico da luz, que foi ganhador do prêmio Nobel, e o Planck não aceitava, né? Porque ele, na realidade, achava que isso só se aplicava para a radiação térmica, e, na realidade, isso se aplica para todas as radiações de modo geral. Então, em homenagem a ele, é dado como uma constante de Planck. E o seu valor é muito pequeno, 6.626, 10 a menos 34 joule vezes segundo. Né? As partículas emitem e absorvem radiação em quantas discreto, denominado quanta, que no plural é quanta. Em 1926, o físico Gilbert Leibniz atribuiu aos quanta o sugestivo nome de fótons, né, que é o que a gente conhece hoje de fóton, que é a partícula de energia, que significa pacote ou partículas de luz. O nome é adotado desde então, e hoje nós não trabalhamos com a ideia de quanta, mas sim com a ideia de fóton, que é o que vocês vão falar muito aí. Placas fotovoltaicas, né, que pega os fótons de luz e converte em movimento de cargas elétricas, que no caso vai dar eletricidade. Então, segundo Planck, as partículas emitem ou absorvem os quantas de radiação saltando de um nível de energia para outro. Né? Se os saltos se dão entre níveis de energias adjacentes, a quantidade de energia emitida ou absorvida é a diferença entre as energias correspondentes. Esses níveis vale ΔE igual a HF, né? Que é o produto da constante de Planck e a frequência, que é onde a gente já sabe que, de acordo com a frequência trabalhada, você vai ter mais ou menos energia. Né? O ponto crucial da teoria de Planck foi a ousada ideia de níveis de energia quantizado ou estados quânticos. Né? Isso marcou o nascimento da famosa teoria quântica. Né? Segundo essa ideia, as partículas apenas absorvem ou emitem energia quando mudam de estado quântico. Né? Enquanto permanece no mesmo estado quântico, nenhuma energia será absorvida e emitida. Eu preciso sair do nível, né? Mudar de estado quântico. Ao lado representa uma maneira simplificada dos níveis de energia e transições permitidas entre os níveis, segundo a hipótese de Planck. Né? Tem uma figurazinha aí, ó, tá aí. Ó. Aqui você tem 2HF, quando o N é 3, 2HF, o N é 2. Então, se o N for igual a zero, então você tem um nível aqui estável, né? Então, zero. N igual a zero, dá o produto do zero, então zero. À medida que você vai pulando aqui os saltos, né, saltando aqui de níveis de energia, você vai tendo aí um produto HF, cada um com valor específico de energia. Essa é a ideia do quanto. Vamos fazer aqui um exemplo simples. Uma emissora de rádio transmite uma frequência de 100 MHz, com potência de 150 kW, né? Qual a energia em joule de cada foto emitido, né, dessa onda? Então, aqui te vem aqui, ó, pela equação de Planck, né, cada foto, né, então é HF, né, energia de um foto, então HF. Então, você pega aqui a constante, você pega a frequência, 100 MHz, 100, 10 a 6, é o produto aqui, ó, 100 vai dar 600 aqui, 25, se você quiser também, você pode colocar aqui 1, 2, dá 10 a 9, né, não, 10 a 8, né. Aí, quando você fizer aqui, repete, né, fica 1, né, 6,626, fica 1, vezes 100 aqui, que no caso fica 1, e aqui 10 a 8. Então, vai ficar o quê? 10 a menos 34 mais 8. Então, vai ficar menos 10 a 26. Ok? Produto de potência de mesma base. Aí, ele depois diz, quantos fótons são emitidos por segundo pela essa antena? Né? Aí, ele diz que a potência da antena aqui é 150 kW. Então, bora lá. Então, energia é potência vezes tempo. Então, se a gente pegar aí um segundo, então, você vai ter que a energia em um segundo é 150 kW, então bota 10 a 3 aqui, 150 10 a 3 watts. Então, vai dar 150 10 a 3 joule, né?
Ou, deslocando a vírgula aqui, 1, 2, 1,5, 10 a 5 joule, se você quiser. Então, pela hipótese da quantização da energia de Planck, temos que E é igual a N, que vai dar o nível, e a energia de um fóton. A energia do fóton aí. Então, qual foi a energia aí? Então, você vai fazer a razão aqui entre a energia e a energia do fóton. Então, o número de quanto aqui, ó, vai ser ENE. Então, quanto é a energia total? 150 10 a 3, ou aquele que eu falei para vocês, de 1,5, né? Mas se você dividir aqui o 150 por 6,25, vai dar... Vamos fazer aqui para chegar nesse valor aí. Porque ele não dividiu. Aí ele pegou uma outra... Vamos pegar aqui 15. Então, se você pegar aqui o 15, né? Desloca só uma casinha aqui, fica 10 a 4. Tá certo? Então, 15 dividido por 6,626 dá 2,26. 2,26 vezes 6,626 vai dar 15. Então, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Como aqui tem um sinal de menos, aqui fica 4. Aí, ó, mais 26. Então, 26 mais 4 vai dar 30. Então, 2,26, 10 a 3. Ou seja, você vai ter 2,26, 10 a 30 fótons em cada segundo. Essa é a ideia. Então, o básico dessa parte do inicial aqui é essa partezinha aqui. As questões que foram colocadas são basicamente teóricas para vocês fazerem do livro, mas eu sempre vou trabalhar esse tipo de questão aqui. Então, nas revisões que a gente for fazer, vou mostrar para vocês quais são os tipos de questão que eu vou estar cobrando de vocês com relação à radiação, né, do efeito, da energia quantizada, vai ser isso aqui, certo? Então, não vão se preocupar com muita coisa. E é o que a gente falou aqui, o básico da quântica. Então, na outra semana, a gente vai falar do efeito fotoelétrico, que vai ser ainda em cima dessa parte aí da quântica, tá ok? Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.